Fernando Haddad fez um texto hoje para a Folha de São Paulo que eu achei bem interessante, o artigo do Haddad. Eu vou tentar improvisar aqui, lendo o texto do Haddad junto com vocês, como se eu estivesse batendo um papo com o Haddad, né? Não uma entrevista, mas como se nós estivéssemos aqui trocando uma ideia e ele vai expondo as ideias dele no texto e eu vou conversando à medida que os parágrafos vão passando e a gente vai tentar interagir dessa forma. Eu falando e Haddad aqui com o seu texto na Folha de São Paulo. Vamos ver se vai dar certo esse formato de vídeo, não sei, vamos improvisar, nunca fiz isso. E eu acho que pode ser interessante, tá bom? Então vamos tentar fazer esse bate-papo com o Fernando Haddad. E antes de começarmos esse nosso papo com o Haddad, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, me siga nas outras redes sociais, aquela rede social do passarinho é @profileoficial e aquela da fotinha é canal Profileo. Eu não posso falar esses nomes porque senão o YouTube ele pode cortar o alcance do vídeo, tem várias restrições aqui no YouTube. Um dia, quem sabe, eu posso fazer uma live aqui com vocês, faz tempo que a gente não faz live, hein? Tava até pensando em fazer uma talvez na terça-feira. Vamos ver. Conversar um pouco com vocês sobre esses bastidores, essas coisinhas. Mas vamos lá com o nosso bate-papo com o Fernando Haddad. Bate-papo, né? Com o Fernando Haddad. O texto do Haddad hoje chama Crise e Liderança. Bolsonaro assumiu desconhecer os principais assuntos do Estado. Essa foi o subtítulo, né? Aí o Haddad começa. Em 2018, chamava a atenção nas pesquisas qualitativas que os eleitores de Bolsonaro reconheciam nele o atributo da autenticidade, mesmo quando sabiam que ele estava mentindo. Aí que tá uma coisa interessante, né, nesse ponto que o Haddad está colocando. Eu vou mencionar todos os parágrafos aqui, nós vamos interromper o Haddad em todos os momentos. A forma de você interagir com o público, ganhar uma eleição, ela foi mudando com o passar do tempo. Antigamente, aquele político mostrava que ele tinha condições de vencer uma eleição se distanciando da população. Então ele tinha que usar um léxico, um vocabulário rebuscado, um vocabulário muito erudito para mostrar liderança para a população com o seu distanciamento. Nossa, ele é tão longe de nós que ele tem condições de nos comandar. Só que em 2002, com a eleição do Lula, tudo isso mudou. Lula mostrou que ele é um candidato do povo. Ele era alguém da população. Alguém que fazia parte do povo brasileiro. E o vocabulário dele pouco rebuscado, um vocabulário dele bastante popular, fez com que ele conseguisse a simpatia por parte da população. Só que isso foi mudando com o passar do tempo e agora parece que cai nos gostos, no agrado da população, o discurso da autenticidade. E eu tenho observado também isso ocorrendo nesse próprio Big Brother Brasil que está ocorrendo agora na Rede Globo, Big Brother Brasil 20. Muitas pessoas criticam quem assiste Big Brother. Você que não assiste Big Brother, isso não faz de você mais inteligente e também não faz de você mais inteligente por você assistir o programa. Mas é interessante que um dos candidatos, ele está conseguindo, um dos concorrentes, um dos participantes, está conseguindo ter um destaque muito grande justamente por ele ser autêntico. E por mais que ele erre, da mesma forma que o Bolsonaro errou nas eleições, parece que quanto mais ele erra, mais ele se torna humano e as pessoas acabam gostando mais dele. Então cada vez que ele erra, as pessoas ao invés de desgostarem começam a gostar, porque isso mostra a autenticidade. E no mundo de hoje, onde tudo é muito fake, o Instagram é fake, os discursos parecem ser muito fakes, há muita hipocrisia, parece que essa autenticidade mostra um candidato verdadeiro e por isso ele acaba tendo uma certa prevalência perante os demais. Então por isso que eu acho que essa autenticidade do Bolsonaro foi um fator que o projetou. Então mesmo quando ele estava mentindo, as pessoas sabiam que ele estava mentindo, mas ele era autêntico o suficiente para mentir. Isso é muito doido se a gente começar a pensar nesse ponto, né, a respeito da autenticidade, da percepção do eleitor, da percepção das pessoas. O Haddad vai continuar. Quando recentemente o Bolsonaro ofendeu uma jornalista por atribuir-lhe a disseminação de vídeo convocatório de ato contra o STF, Congresso, defendeu-se dizendo que o vídeo em questão era de 2015, sem dar conta de que imagens eram recentes. Desmascarado, assumiu o propósito para, em seguida, sob pretexto do coronavírus, desaconselhar o ato, não sem antes estimulá-lo subliminarmente e afirmar sua legalidade. Haddad, eu sou obrigado a concordar com o Haddad. O Bolsonaro ele gosta muito de fazer isso, né? Ele gosta de confundir a imprensa. A gente viu ontem a respeito do Bolsonaro estava com resultado positivo para o coronavírus. Depois, quem passou essa informação para na Fox News nos Estados Unidos foi o próprio Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro passou essa informação já sabendo que Bolsonaro não estava com a doença. Então ele gosta de fazer isso para provocar, ele
gosta de fazer isso para cutucar, para confundir a imprensa, confundir também a população. Faz parte da estratégia de Bolsonaro. Haddad sabe muito bem isso. Eu tenho certeza, né? E o Bolsonaro, ele precisava desses atos do próximo dia 15, por quê? Porque ele precisa ter uma quantidade grande de pessoas para colher assinaturas para o Aliança pelo Brasil. O Aliança pelo Brasil, eu acho que não conseguiu, pelo que as informações estão falando, nem 5% das assinaturas necessárias nos estados. Muitas pessoas falavam que ele já havia conseguido, que o partido já tinha conseguido, outras não, mas a informação mais recente é que não conseguiu nem 5%. Então, esses atos seriam uma forma para apoiadores do presidente, apoiadores do Aliança pelo Brasil, fossem e recolhessem a assinatura. Mas vamos lá. Na mesma semana afirmou que teria vencido as eleições no primeiro turno, não fossem as fraudes praticadas das quais apresentaria provas. Diante do insólito caso em que o fraudado vence, a nação aguardou ansiosa a nova manifestação presidencial que se desviou da fraude para o tema da confiança. O Haddad toca num ponto importante, porque o que Bolsonaro quis fazer? Bolsonaro ele quis usar isso para falar que as eleições foram fraudadas e instigar os seus apoiadores a irem às manifestações do dia 15. Só que ele não contava que o coronavírus fosse jogar água no chope de Bolsonaro. Então ele faz isso sim, sempre, mas sempre para atiçar, para provocar o seu grupo de apoiadores para que eles possam endossar os seus coros favoráveis. Voltando aqui para o Haddad. Essas mentiras autênticas são difíceis de desconstruir, pois sua justificação não está nos falsos enunciados em si, que certamente serve de cortina de fumaça, mas nos verdadeiros comandos subjacentes. O que de fato elas dizem é: ataquem a imprensa, ataquem as instituições, ataquem a oposição. E as matilhas virtuais reagem com seus reflexos condicionados. E o Haddad aqui está completamente preciso. Finalmente parece que ele está percebendo, finalmente Haddad, parece que você percebeu como funciona Bolsonaro. Ele precisa ter o conflito. É a política do conflito de Bolsonaro. Ele precisa constantemente ter conflito ou confronto, né? Quase que eu falo confronto, sei lá, enfim, conflito, né? Mistura de conflito com confronto. Mas ele precisa sempre fazer isso para manter a sua militância acesa. Ele parte dessa estratégia. Foi uma estratégia que deu certo nos últimos 10 anos. Ele conseguiu ser reeleito deputado federal algumas vezes e agora chegou à presidência da República. Mas esse ataque de Bolsonaro, perceba que não é um ataque à democracia. E isso falta aqui no bate-papo que eu estou tendo com o Haddad. Falta o Haddad ter essa percepção. Não é um ataque à democracia, é um ataque à República. O Haddad ele percebe isso. Ataque à oposição, ataque à imprensa, ataque às instituições. Então ele instiga, como sendo um líder bonapartista, atacar as instituições, porque as instituições são republicanas, tá? E isso é muito importante. Ele esgarça, ele ataca as instituições republicanas, mas ele preserva a democracia. Então nós vamos ter eleições esse ano, nós vamos ter a oposição falando o que ela bem entende, nós vamos ter em 2022 as próprias eleições presidenciais, mas as instituições republicanas ficam muito enfraquecidas, o STF, o Congresso, as universidades federais. Então o Haddad ele precisa perceber isso também, mas ele toca num ponto muito interessante. Parabéns por ter percebido isso. Bolsonaro, por outro lado, mesmo durante a campanha, assumiu desconhecer os principais assuntos de Estado, outra prova da sua autenticidade. Suas opiniões restringem-se a questões simbólicas, radares, armas, etc. E aí está certo, o Haddad toca num ponto importante. Bolsonaro é o presidente das pequenas coisas. Eu já venho falando sobre isso, eu vou fazer um texto e também vou fazer um vídeo, possivelmente na próxima sexta, na próxima semana, quando eu estiver viajando para São Paulo, eu vou soltar esse vídeo. Que Lula foi um líder popular, mas Bolsonaro ele é muito mais do povo do que Lula. Muito mais. Mesmo Lula tendo vindo do berço popular, de Garanhuns, passou por todas as fases, foi trabalhador, foi chão de fábrica, chegou à presidência da República, mas Bolsonaro ele é mais povo do que Lula. Porque Bolsonaro se preocupa com coisas do povo, com coisas do brasileiro médio, radares, armas, essas coisinhas que a população consegue tocar. Agora, você começa a falar do Projeto Nacional Desenvolvimentista do Ciro Gomes, você começa a falar de pobreza, você começa a falar de políticas públicas de incentivo à redução da desigualdade, você começa a falar sobre o contexto do trabalhador, as pessoas não conseguem entender isso, ou pelo menos não querem entender. Então Bolsonaro, quando ele fala, ele causa essa identificação, ele causa essa identidade com o eleitor. Por isso que Bolsonaro é chamado do presidente das coisas simples. Eu vou desenvolver um pouco mais a respeito desse meu papo de que o Lula, o Bolsonaro é mais do povo do que o Lula. Eu gostaria de também ouvir a sua opinião, deixa aqui nos comentários, porque semana que vem vai ter texto e vídeo a respeito desse assunto. Então fiquem ligados, ativem as notificações para que vocês não percam. Sem condições de arbitrar entre opiniões divergentes em temas importantes, o pequeno grande homem contornou a sua ação pela criação de superministérios e concentrou o poder em uma única pessoa por área. Assim, por exemplo, Mauro Guedes, diante de qualquer questão incômoda, Bolsonaro sai-se sempre com pergunte ao fulano, seja um ministro de Estado, um humorista fantasiado de presidente bananeiro.
O Haddad toca num ponto importante, né? Bolsonaro ele consegue se blindar, já que ele não sabe nada, ele joga a culpa nas outras pessoas. Por isso que no episódio do coronavírus, Bolsonaro recuou. Bolsonaro, também no episódio do PIB, ficou em silêncio, porque ele não sabe o que falar, ele não conhece esses assuntos. E a culpa não cai nele, cai em Paulo Guedes. E aí o que acontece? Olha, mas a culpa é de Bolsonaro. Não, mas nós já sabíamos que Bolsonaro não conhecia a economia, a culpa é do Paulo Guedes. Então ele consegue se blindar de um modo bem inteligente. E o Haddad percebeu isso também, né? A pergunta que cabe fazer, entretanto, diante desse histórico deplorável e dos recentes acontecimentos críticos, é se estamos preparados para enfrentar uma crise que pode ter proporções consideráveis. Na verdade, nós não estamos, Haddad, né? Eu sei que você também sabe disso, nós não estamos. Porque quando a crise começou, falando desse novo vírus, todo mundo já sabia que ele chegaria no Brasil. Invariavelmente hoje, com o mundo totalmente conectado, ele chegaria. Tá? Como chegou o H1N1 e diversos outros vírus. Então já era importante que o nosso país, principalmente o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, tivessem planos para lidar com essa situação. Porque quando nós temos uma pandemia desse tamanho, a população entra em pânico e aí o consumo fica mais retraído. As pessoas não vão aos centros urbanos, não vão aos shoppings, não vão aos supermercados, ou melhor dizendo, vão em uma frequência menor. E assim elas não consomem, não consumindo, elas não gastam o seu dinheiro, não transferem o seu dinheiro para as empresas não vendem produtos, dessa forma o lucro das empresas cai, os empresários que estavam planejando fazer investimentos, eles acabam se retraindo, acabam ficando hesitantes, o lucro cai, demissões são feitas, você tem um impacto pesado na economia. E o governo não se preparou. Agora o governo está se preparando, tentou, depois de ter sido cobrado e ter sido muito pressionado pela sociedade e também pelo Congresso, parece que Paulo Guedes vai lançar nas próximas 48 horas alguns pontos para tentar remediar essa crise econômica que foi provocada pelo coronavírus. Aparentemente, por que eu falo coronavírus? Porque se eu falo o nome da doença, o YouTube também corta o alcance desse vídeo, então tem que tomar cuidado com o que nós falamos aqui. Então, quais foram algumas medidas? Medidas de incentivo, redução de tarifas para a importação de materiais hospitalares. Também, possivelmente, Guedes vai liberar linhas de crédito para que as empresas elas possam conseguir se sustentar nesse momento de dificuldade. Ciro Gomes já até mesmo criticou isso, já falou que com esse dinheiro ele já poderia solucionar o problema da crise no país. Talvez eu fale sobre isso amanhã. Mas o governo está se movimentando, mas demorou demais para se movimentar. E isso pode acabar sendo muito nocivo para a nossa economia e também para a nossa sociedade. E o Haddad agora, ele toca num ponto que é central. Dispomos do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, um ativo extraordinário no campo da saúde pública. Dispomos de reservas cambiais e petrolíferas, que blindam nossa economia contra os ataques especulativos. Contudo, dispomos de um estadista que seja sóbrio e capaz de liderar o país, coordenar ações e organizar os esforços nacionais diante dos desafios que estão colocados, como foi o caso em outros momentos? Não estamos, Haddad. Você sabe disso. Eu respondo a sua pergunta, nós não estamos. Bolsonaro não é um líder estadista, porque Bolsonaro não pensa o Brasil como sendo um Estado, como sendo um grande Estado, né, podemos falar assim. Não pensa o Brasil em grandes ações. Bolsonaro é o presidente das pequenas coisas. É o radar, é o abraço do Drauzio Varela. São essas coisinhas porque é só isso que Bolsonaro consegue absorver. É só isso que Bolsonaro consegue processar, consegue entender. Ele não entende uma política pública, ele não entende uma política educacional, ele não entende uma política econômica, ele não sabe absolutamente nada sobre esses assuntos. Então ele se limita a discutir aquilo que ele consegue, como cidadão comum, como um brasileiro médio, discutir. Então falta um estadista ocupando a presidência da República. E esse espaço está sendo ocupado por Rodrigo Maia, o primeiro-ministro informal, como eu já falei em vários outros vídeos. Aí o Haddad depois responde, claramente não. E se a crise for severa, isso nos fará muita falta. E de fato fará. Hoje a esperança de um estadista no Brasil é Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, que está se tornando um primeiro-ministro brasileiro. Mas é um grande problema que nós iremos enfrentar em termos do ponto de vista econômico e também social. E ainda bem que nós temos o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos, como o sistema lá é privado, há uma certa preocupação para saber como que as pessoas vão conseguir arcar com os custos dos tratamentos, porque você vai precisar de remédios, você vai precisar de equipamentos, você vai precisar, enfim, visitar um médico para ser consultado, fazer exames, e tudo isso acaba tendo um custo muito grande para o próprio contribuinte, já que o sistema lá não é um sistema público como é o nosso sistema. Muitas pessoas criticam o SUS, muitas pessoas criticam as universidades públicas, mas nesse momento de bastante pânico, nesse momento de emergência,
tendência, quem vai segurar a barra serão as universidades públicas, porque com toda certeza as pesquisas sobre o coronavírus vão vir das universidades públicas e também o apoio à maior parte da população virá pelo SUS. Então foi um bate-papo interessante que eu tive com o Fernando Haddad. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um bate-papo, uma entrevista com o Haddad. Isso tudo vai depender da entrevista de sexta-feira, uma entrevista que eu espero muito que aconteça, porque se ela der certo, o canal ele muda de patamar, tá? Vamos esperar que essa entrevista, que já está agendada para sexta-feira às 2 da tarde, dê certo. Segunda-feira eu vou mandar um e-mail novamente lá para o pessoal para ver se está tudo certo e aí eu venho com mais novidades para vocês. Mas até lá vamos cruzar os dedos, vamos continuar nos prevenindo a respeito do coronavírus, evitem tocar o seu rosto, lave bem as mãos, tenha uma boa higiene, que tudo vai dar certo e assim a gente vai conseguir minimizar a contaminação pelo coronavírus, tá? Haddad, muito obrigado pelo seu bate-papo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa minha conversa com o Fernando Haddad e se você gostaria que eu fizesse outros vídeos nesse estilo que nós fizemos aqui nesse bate-papo com o Fernando Haddad, tá? Você pode me seguir nas outras redes sociais, a rede social do Passarinho, @Profiléu Oficial e da Maquininha Fotográfica, canal Profiléu.